Vícios emocionais. Talvez você já tenha escutado sobre vícios emocionais e muitas vezes você ficou, será que eu tenho vícios emocionais? E eu vou te dizer que sim, que todos nós temos em algum nível vícios emocionais. Porque esses vícios emocionais, eles vêm das dinâmicas familiares, vêm no nosso desenvolvimento, na nossa infância. E todos nós passamos por esse processo, por esse desenvolvimento, desde a gestação. E eu vou trazer que desde a concepção tua, você já foi registrando o funcionamento do seu pai e a sua mãe, as dinâmicas daquela família, as dinâmicas daquele casal. E isso você foi registrando, a gente diz assim, registrou na alma, registrou na mente subconsciente, na mente inconsciente, e isso foi moldando o nosso físico, o nosso corpo, moldou a forma de você ver as coisas, a forma de você pensar, de sentir os sentimentos, as emoções mesmo, o que está acontecendo próximo de você. E a forma como você age e você reage às situações, os fatos, os acontecimentos no teu dia a dia. Isso ele vai ditar quais são as atitudes, as escolhas que você vai fazer e as que você faz até hoje. Todas as escolhas que nós fizemos, elas estão diretamente impactadas ou influenciadas pela nossa infância. Aquelas dinâmicas lá de trás da nossa família, que ficou registrado como crenças, como nosso padrão de funcionamento, as dinâmicas familiares, tudo isso está dentro de nós e a gente vai tomando decisões a partir disso tudo que está acontecendo, ou do que aconteceu já. Então vamos lá, as dinâmicas familiares, as dinâmicas que estavam acontecendo durante o teu período, desde a concepção até os 7 anos de idade, formou as tuas feridas emocionais, gerou os traumas na tua vida. E esses traumas e essas feridas emocionais gera as dependências emocionais e que você ainda tem até hoje. E aonde que elas se apresentam? Você pode dizer, mas Janete, peraí, como assim? Então, se o teu relacionamento ele está tendo conflito, se você tem conflitos com você mesmo, relação com você mesmo, com o teu corpo, por exemplo, você pode dizer, eu estou acima do peso, eu não estou satisfeita, eu tenho dores, tudo isso tem a ver com desde aquelas dinâmicas lá de trás. Ou a relação com as outras pessoas, as relações de modo geral, no teu trabalho, no teu dia a dia, com a tua família, e os relacionamentos amorosos também. E esses é o que mais vão ser impactados, dependendo do quanto você foi ferida, dependendo do quanto esses vícios emocionais e essas feridas emocionais são fortes e ainda influenciam e impactam na tua vida. Então, essas marcas que ficaram na nossa alma, elas foram geradas em cada etapa e elas geraram 5 dores emocionais existenciais e que todos nós temos. Quais são essas feridas? É a rejeição, o abandono, a manipulação, o medo de ser usado, a humilhação e a traição, que é o medo de ser trocado. Então todas essas feridas, essas 5 principais, e a partir dessas surgem todas as outras dores emocionais e surgem os vícios emocionais. O que são os vícios? Os vícios, as dinâmicas que nós criamos já não são mais as dinâmicas da nossa família, mas são as dinâmicas que nós criamos para poder sobreviver, que a gente criou para sobreviver na infância, que a gente cria até hoje para poder estar num relacionamento abusivo, para poder estar num trabalho que você não gosta, mas você diz, não, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que pagar as contas. Então, você cria uma dinâmica para você se manter aonde você está,
que nós podemos chamar de zona de conforto ou desconforto, nós podemos chamar de um lugar onde ali, mesmo que esteja muito ruim, mas você sabe lidar com ele. Esses são os vícios emocionais e nada mais do que as máscaras que nós utilizamos. Essas máscaras, elas foram criadas lá na infância também. Vou te dar um exemplo de uma máscara. A mãe está amamentando a criança e de repente aquela criança, por alguma questão fisiológica, biológica ou energética, emocional também, essa criança não está aceitando o peito da mãe, porque tem alguma coisa, a mãe não está bem. Olha, a mãe tem numa dinâmica emocional dela e a mãe começa a passar aquele trauma que ela vivenciou, aquela dor que ela tem, ela começa a passar para a criança. Mas ela também percorre através dela, através da questão hormonal que mexe com toda a nossa fisiologia e os nossos hormônios, e vai passar pelo leite. E às vezes as nossas avós lá atrás, elas diziam que o leite da mãe estava ruim, e eu vou te dizer, aquele leite ele pode sim inclusive ter um gosto mais amargo e a criança não querer. Então essa criança começa a não aceitar, e a mãe, ela começa a empurrar, porque a mãe se preocupa, afinal a criança precisa mamar. Então a criança faz não quero, e a mãe faz uma cara, um gesto, porque a mãe começa a ficar agitada, nervosa, e ela quer que a criança mame, ela quer que a criança se alimente, porque afinal de contas é necessária, é uma necessidade. E essa criança começa a não querer. A partir do momento em que a criança começa a perceber o olhar da mãe, que de repente deve ter preocupação, raiva, angústia, uma série de até medo, a criança começa a entender, sentir tudo aquilo, e a criança começa então a criança aceita, ou a criança faz uma carinha de bonitinha ali, a mãe gosta que a criança fez aquilo, a criança percebe aquilo, aquela troca, e a criança começa a entender que, opa, se eu faço esse gesto ou essa carinha bonitinha, a minha mãe gosta. Então, e se ela gosta, ela vai me amar. Se ela gosta, ela vai me aceitar. E eu mudo. A criança, com aquela máscara que ela criou ali, ela muda a percepção da mãe. Ela pode até mudar, de repente, a dinâmica da mãe. E a mãe se agradar do que a criança está fazendo. Compreende? Então a criança, ela começa a crescer, ela entende aquilo, e ali ela cria uma máscara para ter a mãe do lado dela, seja com atenção, amando, aceitando essa criança. Então nós usamos máscara hoje no adulto para ser aceito. Então eu te digo, que máscara você está usando no teu trabalho para que você seja aceita, para que você seja às vezes convidada, para que você seja de repente chamada para fazer algo que você está querendo. E daí tudo bem, você está usando o teu recurso. Não é ruim isso. É muito ruim usar uma máscara, usar essas máscaras, e também tem a ver aí com esses vícios emocionais, quando você fica muito tempo, você usa para o vitimismo. Então tem a máscara do vitimismo, tem aquela máscara que a pessoa utiliza, ela como salvadora, ela vai querer salvar a família, salvar todo mundo. Não, eu faço porque a minha mãe não consegue fazer. Não, mas o meu irmão não dá conta, então eu trabalho e eu vou lá ajudar a minha família também. Eu vou tentar salvar eles. Tudo isso é uma atitude, é um vício emocional que você criou da infância para você ser aceita, para você ser amada. Tem também aquela máscara, aquele vício emocional, é um comportamento de você ser forte. Você carrega todos os problemas familiares. E a gente escuta muito isso nos atendimentos, quando a pessoa já traz na fala dela, que ela, nossa, mas a família vem e despejam coisas para cima de mim. Sim, a família despeja, porque você começou a fazer isso lá atrás. E hoje você talvez não consegue mais dizer, não, eu não vou carregar isso é teu, carrega. Aí está a questão de você dizer não. Então vamos olhar assim. Eu estou aqui com algumas anotações, porque são importantes e a gente precisa trazer de uma forma
um pouco mais didática. Então essas máscaras que nós adultos e que você ainda utiliza hoje para esconder a tua ferida emocional, para esconder a dinâmica que a família utilizou. E nós não estamos aqui, eu não estou aqui para julgar nem os seus pais e nem os meus pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam, tá? E tá tudo bem. Mas eles são seres humanos e erraram. Por falta de conhecimento ou por falta de entendimento, enfim. Nós também, você que é mãe, que é pai, também errou e vai errar? Vai. Mas quanto mais nós trazemos isso para nossa consciência e esse conhecimento, nós vamos nos curando, aliviando as nossas dores, trabalhando e tendo consciência principalmente dessas dores, e nós vamos ajudar quem? Os nossos filhos. Se você se cura, você está ajudando o teu filho a se curar. Quanto mais você se conhece e sabe das tuas dores, mais você traz consciência, expande, isso ilumina lá dentro essa sombra e você ajuda quem está ao teu redor. E isso é ótimo. Então a máscara, vamos entender, são três camadas importantes. No centro está a nossa essência. A criança que nasceu, ela chegou e ela é pura ainda, ela tem atrás a essência. Então tem ali a essência, a alma. E aí criou-se uma ferida, um trauma. Não importa o nível desse trauma, ele aconteceu. Em todas as famílias isso acontece, tá? Todos nós carregamos nessa nossa jornada do crescimento ali da infância. Criou o trauma, a dor muitas vezes você não pôde trazer com toda a tua plenitude, com toda aquela dor que você estava sentindo, que de repente era gritar, berrar, espernear, dizer o que estava acontecendo contigo. E na hora alguém chega e diz, calma, para, não chora. Ou às vezes a mãe diz, não, para, não chora, chega, não foi nada, não foi nada. Ou então, às vezes chega e diz de forma muito mais dura, cala a boca, não grita, tô cansada, não quero escutar os teus gritos. Então, chega! E às vezes eu escutei muito isso e eu fiz isso também para os meus filhos, porque foi a forma como eu aprendi. Então, o que eu fiz? Eu repeti e você provavelmente também já fez isso. E tá tudo bem, você olhar e dizer, fiz mesmo, eu passei por isso. Quando nós trazemos isso para a consciência, traz com clareza, a gente tem a oportunidade de observar aonde tem dores e começar a trabalhar para liberar a energia desse trauma, desse bloqueio, porque isso está bloqueando a tua vida. Bloqueia no teu relacionamento, na tua vida pessoal, às vezes até na saúde, porque a saúde, o corpo físico ele vai gritar, mas também no financeiro, tá? Então às vezes você precisa se libertar e aí tem um monte de trava que traz aí da infância. Então, aí a criança, como ela não pôde expressar tudo isso, o que ela faz? Ela engole o choro, ela engole a raiva, e aí quando ela engole o choro, engole a raiva, trava na garganta, dá situações na garganta, nós vamos ter crianças na família com febre, com dor de garganta, com bronquite, com isso, com aquilo. Por quê? Porque aquele ambiente está ruim, aquele ambiente para a criança está péssimo, só que a criança não sabe, ela está expressando e manifestando o que está acontecendo. Quem deveria saber eram os adultos, mas nem os adultos sabem. Por quê? Porque os adultos ali também estão carregados de dores, vícios emocionais, traumas e essas máscaras. Então você está arrebentada por dentro e você coloca uma máscara de boazinha, de bonzinho e vai pro teu trabalho, vai pra tua vida fazer o quê? Ajudar as pessoas. E você não tá se ajudando. E tá tudo bem você ajudar as pessoas. Só que se você não ajudar você mesmo primeiro, de nada vai resolver, porque você não tá resolvendo. Você tá fazendo uma máscara e uma coisa paliativa e tentando ajudar outras pessoas. Só que quando você ajuda outras pessoas e você não se curou e não se ajudou, a cobrança vai vir. Porque daí você talvez não vai ter um resultado lá na frente e daí você vai dizer assim, nossa, mas eu ajudo tanto as pessoas, eu escuto isso. Janete, eu sou uma pessoa boa. Ainda as pessoas querem provar que elas são pessoas boas.
e eu acredito que você é uma pessoa boa. Eu acredito e eu sei e você também sabe. Só que quando você veste a máscara da boazinha, do bonzinho, do bom samaritano para salvar as outras pessoas e você ainda não olhou para tuas próprias dores, aí entra os vícios emocionais. Aí você está viciada no teu vício emocional, nessa máscara para esconder a tua ferida existencial. Então tá na hora de nós tirar essa máscara, olhar para essa dor existencial, olhar para essa ferida emocional e curar ela. E é isso que nós hoje vamos olhar um pouco mais para isso.